Boa noite, família de Deus. Que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre nós. Vamos aproveitar que você está de pé, vamos orar mais uma vez e clamar ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra e que nós nos coloquemos como ouvintes operosos nesse momento. Que seja mais do que ouvir, mas que seja de fato uma conversão à prática para a glória de Deus. Olha assim, Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor nos atraiu até ti. E o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E é diante desta palavra que nós nos colocamos nesse momento, clamando ao Senhor que nós venhamos a vencer o cansaço físico, mental, que a sede espiritual possa suplantar qualquer tipo de cansaço nessa hora. E que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos conectar com a Tua palavra, com a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração, para sairmos daqui edificados e desafiados a pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Rogo, Pai, roga ao Senhor que nós venhamos a viver de forma digna do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Estamos aí no primeiro dia, né, depois daquele feriado, né, denominado Carnaval. E todo ano tem uma repercussão que se refere a nós cristãos, né? A repercussão do momento, os irmãos devem ter acompanhado, foi a escola de samba que lançou aquelas latas de conserva com uma foto de uma família conservadora lá dentro dela, fazendo uma crítica, chamando a família conservadora de retrógrada, de que mantém-se dentro da latinha, conservada por costumes antigos. E aí virou uma festa, né? Tudo é motivo para festa, várias postagens, não sei se você fez lá na sua rede social, mas eu ouvi várias postagens lá de irmãos colocando lá o retrato da sua família lá numa latinha de conserva e compartilhando aquele negócio. Isso gerou uma grande revolta de uns, risada de outros, mas acende assim um sinal de alerta de que nós continuamos sob ataque. A família continua sob ataque. Não é nada novo, isso já ocorre há muito tempo, mas é algo que vai sendo repetido e repetido cada vez mais. O grande ponto que me chama a atenção e que me traz preocupação é a resposta que as famílias tendem a dar a essas provocações. E eu falo de famílias cristãs, porque em resposta à crítica, nós percebemos que talvez a solução dada pelas famílias seja de fato uma lata de conserva, aonde aquele líquido ali que mantém o produto intacto, sem risco de apodrecer, seja meramente usos e costumes sociais. A resposta de muitos cristãos a essa provocação foi, de fato, nós somos conservadores. E o que sustenta, o que conserva a nossa família são padrões tradicionais que os conservadores mantêm por muito tempo. Isso traz uma preocupação, porque isso desvia o foco do que nós aprendemos por meio da palavra. Esses ataques à família, como eu disse, não são coisas específicas de hoje. O texto que nós vamos ler agora, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 18, é um texto que o seu contexto que foi escrito, as famílias já viviam sob ataque.
era um contexto onde a cultura greco-romana se apresentava com comportamentos que desafiavam diretamente o padrão da família. Nesse primeiro século, dirigido por essa cultura greco-romana, nós tínhamos muitos casos de homossexualismo, de, de lésbicas, de pedofilia, que era ali liberada socialmente. Nós tínhamos casos de muita separação, um novo casamento e tudo. Havia um ataque direto à família. Isso sempre foi assim depois de Gênesis 3. Não é novidade. Assim como também não é novidade que aquilo que conserva a família não está dentro de um comportamento meramente social, mas aquilo que a palavra de Deus nos diz. Veja a leitura, vou ler somente o verso 18 e depois nós vamos dando continuidade ao decorrer dessa exposição. Capítulo 5 da carta aos Efésios, verso 18. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Claramente, aqui nós vemos aquilo que é a pessoa em específico que tem o poder de conservar uma família segundo Deus criou. Aqui está a pessoa chamada Espírito Santo. É aquele que tem o poder de conservar a família da forma que Deus criou para ela ser. Essa carta de Paulo aos Efésios, como de costume, Paulo divide ela no meio. Os 3 primeiros capítulos, nós vemos Paulo trazendo uma doutrina muito robusta, falando de como que a igreja ela foi formada. Ele fala como que se deu a salvação, né? Ainda na eternidade, Deus escolheu, elegeu, predestinou, enviou Cristo para ser o agente ativo da redenção e o Espírito Santo como esse penhor, como esse selo, como essa garantia. E aí ele começa, nos desdobramentos dessa mensagem, trazer essa questão de que essa salvação é pela graça, e ele começa a trazer uma doutrina robusta, mas na metade da carta, capítulo de número 4, ele começa a semelhança do que ele faz lá na carta aos Romanos, porque ele começa com um rogo. E o rogo dele aqui agora, nessa carta, é que, olha, diante de tudo que vocês aprenderam da teoria da salvação, vocês entenderam o processo que se dá da salvação? Vocês foram chamados e escolhidos antes da fundação do mundo, e vocês sabem como que foi a participação de cada pessoa da Trindade em prol da salvação de vocês. Você viu que custou o sangue do Cordeiro? Agora eu rogo a vocês que vivam na prática de forma digna desse evangelho. E aí ele começa a trabalhar a questão da unidade cristã, como que é importante a questão da comunhão. Ele traz também uma exposição dos dons que foram dados a nós para edificação dessa igreja que foi chamada. E depois ele termina, aqui já entrando no capítulo 5, final do capítulo 4, entrando no capítulo 5, falando da santificação, que é o propósito, essa igreja que foi eleita, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, comprada, agora ela tem um propósito específico, que é viver para a santificação. E aí ele vai trabalhar conceitos da santificação e depois já vai emendar esse assunto na questão familiar, na questão prática, que foi de fato o que nós chamamos vocês aqui para ouvir hoje.
Então ele não desassocia, ele mostra que tudo tem uma sequência, uma conexão. Desde nós termos sido eleitos antes da fundação do mundo, salvos pela graça, e agora essa extensão da ação do Espírito Santo que desemboca, de fato, numa conservação da família conforme Deus criou para ser. Não tem uma desassociação, é algo que uma coisa está ligada a outra. Viver de forma digna do Evangelho é, de fato, ser uma família cheia do Espírito Santo. Mas uma coisa que ressalta também aqui os olhos, antes de nós entrarmos nesse texto propriamente dito, é que nós percebemos Paulo costurando esse assunto e trazendo para nós uma indagação que todos nós temos em algum momento da vida. Ao mesmo tempo que nós temos uma disposição para descobrir essa pergunta que se faz e responde aqui, nós também muitas vezes nos perdemos e ficamos questionando como fazer isso, que é como viver a vontade de Deus. Todos aqui têm vontade de viver a vontade de Deus? Todos aqui têm essa aspiração? Isso é natural do novo convertido. Aquele que nasce de novo, naturalmente, ele tem uma inclinação, um desejo de fazer a vontade de Deus. O grande ponto é que, às vezes, diante dessa sociedade, diante desse mundo que intenta oferecer resposta para tudo, nós buscamos essas respostas fora de Deus, de como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus, como eu posso, como pessoa, como família, como que eu posso fazer a vontade de Deus. Texto clássico para nós, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, verso 3. Diz assim: e a vontade de Deus é essa. Dois pontos. Qual? A vossa santificação. Está lá claro. A vontade de Deus para nós é essa, a vossa santificação. Uma vez que Ele nos salvou, e Ele fez isso com o seu poder, com a sua energia única, né, de forma monérgica, agora Ele nos resgata daquele lugar que nós estávamos, lugar de morte, lugar dominado pelo império das trevas, nos coloca no reino da luz, nos coloca no reino do Filho do seu amor. E nos dá agora uma missão, olha, agora vocês praticam, avançam nessa caminhada da santificação. A minha vontade para vocês é essa. E aí o que é esse caminho da santificação? Pedagogicamente, Paulo aqui na carta aos Efésios simplifica para nós. Ele traz uma analogia do despir e revestir. Ele começa, lá no final do capítulo 4, já falando, olha, aquele que roubava, não rouba mais, vão despir disso, e você vai revestir de quê? De um trabalho que tem um propósito, que é acudir o necessitado. Então, despir e revestir. Olha, o processo da santificação se dando aí. Aquele que mentia, se despir dessa mentira e se revestir da verdade para a unidade. Tem também um propósito para a unidade, né, da comunhão e tudo. Então, há essa analogia que vai simplificando para nós. Então, essa vontade de Deus para nós é esse despir das coisas do velho homem, despir das coisas da carne e se revestir das coisas do Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós. Quando nós avançamos e percebemos aqui ele falando agora especificamente da família, nós olhamos e percebemos algo que pode ser simplificado também. Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Eu posso simplificar aqui a vontade de Deus no texto para a nossa família. É o seguinte, olha, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, marido ame a sua esposa, filhos obedeçam e honra os seus pais, pais não provoquem os seus filhos a ira. Essa é a vontade de Deus para nós. Bonito e lindo, não é isso? Todos nós sabemos disso. E o grande ponto é como fazer a vontade de Deus. Como
colocar em prática esses mandamentos muito bem direcionados, que não mudaram, isso é desde a criação. Como a gente pode, na prática, executar isso? Porque os conservadores até tentam fazer isso. Nós percebemos retratos que foram postados lindos. Por exemplo, na minha família aqui, não sei se vocês repararam, estão até combinando, tá todo mundo com a camisa branca. Ó. Se a gente fizer um porta-retrato, vai ficar bonito, não vai? Com um sorriso ainda, melhora muito mais. E nós vemos porta-retratos de famílias lindos assim. O próprio porta-retrato que foi colocado lá na família do carnaval era uma família bonita, com um sorriso no rosto. O grande ponto, irmãos, é que se nós buscarmos uma conserva em qualquer outro lugar que não seja no Espírito Santo, nós não vamos, de fato e de verdade, cumprir o papel que demonstra a vontade de Deus para nós e para nossa família. Nós podemos viver uma vida de fachada, nós podemos viver uma vida de porta-retrato, nós podemos amar uns aos outros com palavras bonitas, nós podemos dizer que somos fiéis ao nosso cônjuge, talvez só por não praticar o ato em si, mas muitas vezes ele já foi gerado e concebido no coração, como a palavra de Deus nos mostra. Então, tem várias maneiras de se viver uma família de porta-retrato. O grande ponto é que não temos garantia de ela se manter de pé, porque a palavra de Deus, falando sobre construções, diz que aquele que constrói a sua edificação sobre a areia, que é falta de conformidade, falta de obediência à palavra de Deus, está fadado a essa casa cair, essa família se destruir, ao contrário daquele que constrói sobre a rocha, obedecendo a palavra de Deus, então há uma garantia de sustento. Então, dito isso, meus irmãos, nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós é a santificação, e a vontade de Deus para nossa família é que ela seja o quê? Cheia do Espírito Santo. Verso 18, de novo, do capítulo 5, nós notamos aí que há aqui uma comparação adversativa. Veja, e não vos embriagueis com vinho, um chamado para despir da embriaguez com vinho, e um chamado, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, aqui é um imperativo. E nós aprendemos que imperativo é o quê? Ordem de um imperador. É mandamento. E aí a gente começa a perceber, gente, a nossa própria hipocrisia. Olha como que a gente encontra nossa hipocrisia. Sejam sinceros. Se entrar um irmão agora aqui, desse jeito assim, ó. Um irmão nosso, sem conseguir fazer o 4 assim, ó. Qual vai ser o apelo da igreja? Conselho, vocês precisam fazer o quê? Sejam sinceros, ué. Oi? Disciplinar. E de fato precisamos. Embriaguez é pecado. Mas descumprir uma ordem de Deus é pecado? Então, irmãos, olha aqui, não é um convite, não é uma sugestão, é ordem. Ser cheio do Espírito Santo é ordem. Isso aqui também seria cabível de disciplina. E aí nós ficamos constrangidos com a hipocrisia, não ficamos? Porque todo nascido de novo, todo aquele que é chamado para viver de forma digna do Evangelho, deveria ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Obrigatoriamente ser cheio do Espírito Santo. Fora isso, é conformidade, é uma desobediência ao mandamento de Deus. E aí nós descumprimos a vontade de Deus. Mas vamos pensar aqui nessa comparação adversativa que Paulo traz. Os versículos anteriores
chama a atenção aqui uma dinâmica que Paulo traz. Olha, o verso 16 ele fala assim, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Continua sendo maus. Estamos em dias maus, certo? Verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos. Insensato aqui, essa ideia aqui no original, dá uma ideia daqueles insanos que buscam criar uma realidade alternativa. Não tem os lunáticos. Que está dizendo aqui, olha, e ele está falando para nós, crentes, tá? A carta foi escrita para quem? Para a igreja. E ele fala assim, olha, vocês não sejam lunáticos, parem com esse negócio de querer criar uma realidade alternativa. E ele diz o seguinte, olha, verso 17 ainda, por essa razão, não vos torneis insensatos, os dias são maus. Os dias maus, irmãos, eles nos tentam a nós, de fato, criarmos essa realidade alternativa. Por quê? Essa realidade alternativa é o escape dos dias maus. Concordam? Quando a gente cria uma realidade alternativa, diferente da nossa, é o lugar que nós escapamos. Nós estamos em dias maus, enfrentando as aflições prometidas, profetizadas pelo Senhor Jesus. Então, qual é a saída que muitas vezes nós buscamos? Vou criar uma realidade alternativa porque aqui está duro demais. E aí, veja um contraste interessante que ele traz. Nós conversamos sobre esse texto hoje, né, irmã Gilma? Irmã Gilma trouxe um destaque interessante que conecta com o que a gente vai falar no verso 18. Porque qual é o contrário de você criar uma realidade alternativa? O contrário no verso 17 aqui ainda. Mas, sempre que eu falo assim, mas, conjunção adversativa. Você está indo para o lado, não faça isso, mas... O que você faz aqui? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pare de tentar buscar uma realidade alternativa, uma fuga, mas, ao invés disso, procure compreender qual é a vontade do Senhor. E vendo aqui, ó, compreender, porque saber você já sabe. Qual é a vontade do Senhor para nós? A santificação. É o despir e o revestir. É o despir do velho homem e revestir do novo homem, que é um homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. E aí, olha que interessante, ele emenda o verso 18 dizendo, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É cheio desse contraste. E aí ele traz agora essa figura, que muitos acham que aqui o paralelo é entre o vinho e o Espírito. Não, o paralelo é entre a embriaguez e o encher do Espírito. Por quê? Porque ele usa a figura do vinho. Quem se embriaga com vinho, ele encontra-se nesse modo de dissolução. O que é dissolução? Dissolução é quando nós perdemos o domínio próprio. É quando as coisas fogem do nosso controle. A pessoa que está embriagada, nós percebemos ela em ações que comumente a gente não vê ela praticando. Então, ela está ali embriagada na sua insensatez, logo parece que ela está numa outra realidade, não é? Nós vemos, às vezes, falas desconexas, nós vemos comportamentos que a gente olha e fala assim, mas esse comportamento não condiz nessa realidade, só na realidade de quem está bêbado, não é isso? Agora, um exercício. Se a gente apaga essa palavra vinho e coloca qualquer outro pecado, é o mesmo efeito? Nós encontramos o mesmo efeito? Sim, sabe por quê? Todo pecado leva à dissolução. Todo pecado nos leva a perder esse domínio próprio. Todo pecado nos leva a parecer com ele. Porque, no final das contas, pecado é idolatria. No final das contas, quando a gente cultua um pecado, nós estamos, de fato, construindo ídolos, fabricando ídolos no nosso coração. E nós vemos isso muito claro quando a palavra de Deus mostra para nós que aqueles que fazem ídolos para si, Salmo 115, eles tornam parecido com seus ídolos. Então, se nós substituirmos, tirarmos aqui, não vos embriagueis com vinho,
aí a gente consegue aplicar mais no nosso coração, não é? Porque muitas vezes hoje nós nos embriagamos com outras coisas. Eu lembro que eu falei, o forte aqui do paralelo é a embriaguez versus o estar cheio do Espírito Santo. Não é possível estar cheio do Espírito Santo, embriagado com vinho, embriagado com qualquer tipo de droga, embriagado com pornografia, embriagado com mentira. Sabia que tem pessoas que são embriagadas pela mentira? E a mentira, ela cria uma realidade alternativa. Cria um personagem que oferece, promete a esse que cultua a mentira, o sair desses dias maus e entrar nessa nova realidade que ele criou lá. E nessa realidade que ele criou, quem é o Senhor da vida dele lá? É ele mesmo, ele está sentado no trono, ele que dirige, ele que condiciona aquela realidade. Quando nós percebemos essa fuga, esse Deus que se levanta hoje chamado dopamina, cria uma outra realidade. É a hora que você sai, sabe, dessa tensão, ao invés de buscar como resolver a resolução de conflitos bíblicos, a gente se tranca, a gente se separa e entra, acessa nessa outra realidade. Então, o chamado aqui, nós percebemos, há um chamado, claro, que é um mandamento para nós estarmos cheios do Espírito Santo, mas, em primeiro lugar, a gente primeiro tem que se despir de tudo isso que é embriaguez. E aí, cada um de nós precisa aplicar isso. Eu não conheço aquilo que está como poste ídolo aí no seu coração. Eu não sei o que você supostamente tem se embriagado. Pode ser coisa até que para a sociedade é lícito. Mas se isso toma conta do seu coração, se isso te tira dessa realidade, da vontade de Deus, então é uma embriaguez. Você pode estar identificando nesse momento agora. E a ordem é o quê? Se despir disso, mas não só despir disso, ficar vazio, agora encher do Espírito Santo. E aí a pergunta vem, como se encher do Espírito Santo? Se nós sabemos que a vontade de Deus para nós é essa, e que é a única condição de nós vivermos, de fato, uma família que vai além, que suplanta aquelas famílias de porta-retrato, uma família que vive, de fato, a vontade de Deus, que isso só é possível se estivermos cheios do Espírito Santo. Como se encher do Espírito Santo, então? 4 passos para se encher do Espírito Santo. Isso não é de livro de autoajuda. O texto mostra para nós. Olha o que o texto fala. Verso 19. Primeiro lugar, falando entre vós com salmos. Aqui, Paulo usa essa expressão, falando entre vós com salmos, apontando para as escrituras. Salmos aqui é mais do que o livro de salmos, os salmos. Aqui ele está se referindo às escrituras que já tinham registro na época. Então, quando ele traz isso aqui colabora, essa interpretação que eu trago agora, colabora com que ele escreveu na outra carta que foi escrita no mesmo local. Essa carta foi escrita por Paulo na prisão. A carta aos Colossenses também foi escrita na prisão. E lá no capítulo 3, ele fala do mesmo assunto, com palavras diferentes, usa alguns termos diferentes, mas a dinâmica é a mesma, o caminho é o mesmo. E ele começa mostrando que esse caminho para ser cheio do Espírito Santo, ele usa no verso 16, capítulo 3, verso 16, habite em vós ricamente o quê? A palavra de Deus. Ou seja, é toda a escritura aqui, falando entre vós com salmos, é o uso de toda a escritura. E aí, por que que isso é muito importante para nós desassociar aquela tentação que passa na nossa mente, assim, nossa, pastor Hugo, está chovendo no molhado, tenho anos e anos de igreja, sempre ouvi isso, eu sei o que tem que fazer. O grande ponto, irmãos, é que o chamado aqui é para você se aprofundar mais de como tem que ser esse contato de você falando com salmos. Aqui há uma abrangência mais geral e há algo mais específico. Falando entre vós com salmos, ele está dizendo, olha, aonde que se fala com salmos? É na igreja, é na congregação. Então, o fato de congregar, você já está no exercício espiritual para se encher do Espírito Santo. Lembrando que quem nos enche com o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém?
o que nós fazemos é nos colocar nessa posição e aguardar ser cheio do Espírito Santo. Como que nós aguardamos nessa posição? Falando entre nós com salmos. É o que o Senhor separou, é o meio de graça, é o meio pelo qual o Senhor separou para que isso aconteça. Então, falando entre vós com salmos, muitas vezes pode dizer assim: Pastor Hugo, eu estou com uma crise no meu casamento, eu estou com uma crise na relação com meus filhos, eu estou com uma crise com meus irmãos, com meus pais. Como que eu falar em salmos vai resolver? Eu preciso de algo mais substância. E aí nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que a família, ela não é um fim em si mesma. Na liturgia nós vimos a leitura de Gênesis 12. Aquela família de Abraão chamada, ela tinha um propósito específico, era o quê? Abençoar todas as famílias da terra. E essa bênção, depois na própria carta aos Colossenses, Paulo explica que é o Evangelho. Esse Evangelho, irmãos, é que dirige a nossa vida, também a nossa área familiar, dentro da nossa casa. Não há outros passos a serem dados para uma família feliz, abundante, que vai além de porta-retrato, a não ser uma família cheia do Espírito Santo, e que o primeiro passo é falando entre vós com salmos. É o quê? É ter contato com as Escrituras, é ler as Escrituras, mas eu quero trazer a colaboração lá de Colossenses 3,16, porque é mais do que uma leitura. E a gente precisa de gastar um pouquinho do grego aqui, né? É para isso mesmo que a gente recebeu, para distribuir. Existe duas palavras para habitar no grego. Temos textos aqui que ela é usada, por exemplo, no texto quando Paulo alugou uma casa, é usada uma palavra para habitar lá, que ele usou por 2 anos. Lá, essa palavra habitar é uma palavra de uma habitação de um hóspede. Aquele que entra dentro da casa, vai ficar ali bonitinho. Se vocês me convidar lá, ô Fabiano, você me convidar lá para ir na sua casa lá, você vai deixar eu mexer com aquelas Barbie lá de lugar? Você vai deixar eu tirar elas, colocar elas? Não dá. Entreguei, Fabiano, depois vocês perguntam essa questão das Barbies aí. Porque eu vou estar habitando lá como visita. Eu não tenho autoridade para isso. Mas o habitar aqui do verso 16, do capítulo 3 de Colossenses, é um habitar de dono, não é de hóspede. Então a palavra precisa habitar no nosso coração com autoridade para fazer mudanças. Entende? É mais do que ler, é uma leitura que se submete ao que nós estamos lendo. Aí que é viver de forma digna do Evangelho. É quando nós falamos entre nós com salmos nessa perspectiva de o salmo enraizar no nosso coração ao ponto de nos transformar, de nos moldar, de nos direcionar, para mostrar o seguinte: olha, é a palavra do meu rei, do meu Senhor, que está me direcionando aqui. Aí eu abro mão das minhas razões, eu abro mão dos meus achismos e eu me submeto como servo do Senhor, porque eu estou falando com salmos, é o que está direcionando a minha vida, é o que está me transformando, e esse é o primeiro passo para estar cheio do Espírito Santo. Amém? Segundo passo para estar cheio do Espírito Santo: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, isso aqui é algo que nós temos desprezado na nossa sociedade. Veja só, eu não quero ser aqui retrógrado, eu não quero ser aqui neopuritano, eu não quero ser aqui nada disso que pode se desenhar na cabeça de vocês. Mas nós vivemos tempo que nós ouvimos mais músicas que não trazem edificação para a nossa vida do que cânticos espirituais. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, o tempo que eu tenho para ouvir música, eu busco ouvir músicas espirituais. Por quê? Porque o tempo que eu tenho, eu preciso de estar nesse exercício. O que são músicas espirituais? São as músicas que o Espírito Santo inspirou para aquele autor fazer. Não. Músicas espirituais são músicas que nos traz, que canta, que louva, que destaca atributos e obra do nosso Deus. É aquilo que tem uma correspondência com a palavra. É aquilo que são espirituais, porque o Espírito Santo ele tem esse papel de lançar, é como se fosse um holofote na obra de Cristo.
Então, quando nós cantamos, louvamos com cânticos espirituais, isso molda a nossa mente, isso molda o nosso coração. Vocês já perceberam como que a música tem esse poder? Foi citado aqui esses dias de Lutero. Lutero falava: olha, dificilmente vão se lembrar dos meus sermões, mas das minhas músicas. E nós somos testemunhas disso. Nós cantamos Castelo Forte, dentre outros, do Inário. Sempre é lembrado. A música tem esse poder, né, João? Tem esse poder de mexer com a gente. Ela influencia até no nosso comportamento, dependendo do ritmo. Vocês já perceberam isso? Então, essa música que mexe com as nossas emoções, imagina ela com letras que exaltam, que nos faz lembrar da obra e da pessoa do nosso Deus. Então, nos mantém conectados a Ele. Segundo passo é isso. E é interessante nós pensarmos isso porque Tiago, escrevendo lá na sua carta no capítulo 5, ele fala o seguinte: olha, tem alguém alegre aí? O que faz? Quando está alegre, faz o quê? Oi? Cante louvores. Aí, olha só, esses 4 passos que nós estamos apresentando aqui, que a palavra de Deus está apresentando para nós, eles vão se conectar diretamente na prática lá depois que nós chegarmos lá nos papéis de cada um do lar. Mas eu já vou começar a adiantar aqui. Presta atenção, olha só. Eu tenho uma lembrança muito, muito boa de acordar várias vezes assim, no meu dia, quando criança, ao som da minha mãe louvando a Deus e cantando cantos espirituais. E quando eu ouvia aquele som, eu levantava assim, parece que aquilo trazia uma harmonia para casa, Léo. Eu falava assim: nossa, a coisa tá andando. Mas vocês já repararam, irmãos, que o contrário disso, e aí eu vou puxar a orelha de todo mundo, tá? Mulheres, de homens. Mas vocês já repararam, mulheres, como vocês têm o poder de mexer com o ambiente da casa? Quando vocês acordam assim, cantando canto espiritual, não é isso, Gustavo? Eita glória, hoje o negócio vai para frente. Mas quando a mulher acorda, daquele jeito, reclamando de tudo e de todos, e reclamando da bagunça, e faz isso, faz aquilo, o coração treme, não treme, João? Hein, Pedro? A coisa hoje é guerra. Não é isso, pastor? Hoje tem guerra. Hoje orar em dobro, e orar e vigiar. Desmonta a harmonia da casa todinha. Mas o texto lá de Tiago, capítulo 5, tem um complemento. Porque fala assim: se está triste, mulheres, e homens também, o que faz? Ora. Clama, não reclama não. Ora. E aí, a ideia é que normalmente a prática é dessas reclamações. Então, a ideia é o seguinte: olha, está alegre? Cante louvor. Está triste? Ore. E aí a sequência: está doente, tem alguém doente, chama os presbíteros. Terceiro passo aqui para ser cheio do Espírito Santo. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver, irmãos, com o pé de guerra que acontece dentro de casa. A falta de gratidão gera uma desarmonia muito grande, porque a falta de gratidão é a falta da expressão de estar cheio do Espírito Santo. Vocês já perceberam que as confusões, elas começam quando nós nos apresentamos com o coração ingrato, insatisfeito? Não é isso? Não é difícil nós ouvirmos isso nas filas de banco, nas filas dos hospitais, dentro do ônibus ou na porta de casa, umas conversas assim: mas meu marido é um traste. Minha esposa, só Deus na causa. Reclamações, insatisfações. E quando chega na convivência, vem 2 armados insatisfeitos. Um insatisfeito com aquilo que o marido não faz, outro insatisfeito com aquilo que a esposa não faz, ou que deveria fazer da forma que ele acha que deveria ser feito, que ele deveria ser aquele príncipe encantado que anda num cavalo branco, que abre a porta, o esposo querendo aquela mulher lá que é uma modelo internacional, e aquela insatisfação e tudo. E esse ponto aqui, irmãos, é que gera
reverberações. Isso vai aumentando, aumentando, aumentando. Às vezes começa desse tamanho e vira bola de neve. O exercício aqui, simples, olha, dar graças ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus, não é aconteceu uma tragédia, graças a Deus que aconteceu essa tragédia. A ideia de demonstrar gratidão é gratidão a quem? É gratidão a Deus. E gratidão, eu não canso de falar, é uma definição às vezes simples que pode mudar todo o nosso comportamento. É reconhecimento da graça. É quando nós reconhecemos a graça que está sobre nós. Graça é favor imerecido. Graça é entender, olha, esse cônjuge é graça de Deus para a minha vida. Esse filho é graça de Deus para a minha vida. Esses pais são graça de Deus para a minha vida. E esse exercício de gratidão gera contentamento. E aí que nós vamos estar prontinhos, preparados para lidar com os desafios, com as diferenças, com as imperfeições uns dos outros, porque aquilo que está dominando a nossa mente é um espírito de gratidão. É quando acontece aquilo que nós não nos agradamos e nós vamos ter a disposição correta de buscar uma resolução de conflitos direcionado pela gratidão. É graça de Deus. Então, assim, um exercício prático aí, nós vamos depois sair aqui com o dever de casa, mas agradece a Deus todo dia pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego, por tudo aquilo que você recebe e que você reconhece de fato que não é da sua mão. Aquilo que você acha que vem da sua mão, você não precisa de agradecer, não. Não precisa de fazer hipocrisia, não. Tem gente que vai lá, coloca o prato e fala assim, obrigado, Senhor, por esse prato. Mas no final das contas ele pensa assim, eu que ponho, é da força do meu braço. Não faz isso, não. Há um Deus que sonda e prescruta o nosso coração. Mas se de fato você reconhece que isso é graça de Deus, você está dirigido por ações de graça, faça esse exercício. Proclame isso, porque isso vai formatando um coração transformado, uma mente transformada. Isso faz parte daquele exercício da renovação da nossa mente. Vai moldando uma mente que ela é condicionada a ser grata, a expressar ações de graça. O ambiente muda, não muda? Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu luto no meu desafio do dia a dia a fazer tudo sem esperar nada em troca. Mas quando a gente recebe uma palavra de gratidão, impulsiona mais, não é? A gente dá 2 passos a mais, não é isso? A gente fica mais com combustível. Então, exercite isso. Exercite agradecer a Deus pela sua família, apesar das imperfeições. Quarto e último passo aqui para ser cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, aqui que é interessante, é algo que nós negligenciamos muito. Ele está falando para uma igreja. Ele está falando, olha, no relacionamento da igreja, entre irmãos, sujeitem uns aos outros, se coloquem em humildade diante um do outro, a ponto de receber do outro também. Quantas vezes nós negligenciamos um aconselhamento bíblico? Quantas vezes nós negligenciamos a ajuda, né, de um casal de Deus que é mais experiente, porque nós não nos sujeitamos, porque falta a humildade. Esse sujeitar aqui é abrir falência de nós mesmos. É entender que, olha, em alguns momentos, olha, sozinho não dá, eu preciso, e eu tenho auxílio. Eu tenho uma igreja aqui. Lembrando que Paulo, antes de chegar aqui, ele disse, olha, o Senhor deu dons. No ato da redenção, no ato que o Senhor Jesus vai lá e saqueia o inferno, trazendo aqueles eleitos do Senhor para o seu reino, aonde ele entra lá, vence a morte, ele volta ali com despojos, que é o prêmio da guerra. Dentro desses despojos, os prêmios da vitória na cruz, estavam dons. E ele distribuiu esses dons para a igreja, para quê? Para edificação. Então, esse sujeitar uns aos outros aqui, ele tem esse apontamento também de nós aproveitarmos isso que nós temos dentro da família de Deus. Isso aqui faz parte também desse processo, desse caminho. Então, há aqui esses 4 passos para ser cheio do Espírito Santo. Depois, os irmãos leem lá também Colossenses capítulo 3, a partir do verso 16. É a mesma dinâmica, ele usa os mesmos elementos, os mesmos passos aqui, muda um termo aqui, um termo ali,
Mas são os 4 passos para nós sermos cheios do Espírito Santo. Aí agora sim, uma família cheia do Espírito Santo, ela agora é empoderada. Quem gosta dessa palavra? Empoderado. Eu gosto dela quando ela vem da Bíblia, tá? Nós somos empoderados pelo Espírito Santo, irmãos. Amém? Cadê os empoderados estão na casa aí? Amém? Empoderados pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, irmãos, nós temos batido aqui, não é dar cambalhota, virar salto mortal e fazer isso, fazer aquilo. O poder do Espírito Santo agora nos vai conservar a cumprir o nosso papel dentro do lar. E agora que depois disso ele começa. Aí agora sim, ó, as mulheres. 3 versículos para falar de vocês só. 3 versículos, vocês aguentam que eu passe. Depois tem 8 para falar dos homens. Por que será, hein? Mas as mulheres, olha como que é simples. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Tema fácil de falar, não é? Fácil quando está cheio do Espírito Santo. Fácil quando nós não estamos falando naqueles que estão com uma mente insensata, que estão buscando aquela realidade alternativa que é regida por essa sociedade que é contrária à família bíblica. A família bíblica. Por quê? Porque o que se solta por aí é que isso aqui é uma diminuição da mulher. A mulher ser submissa ao marido está menosprezando ela. E, meus irmãos, a Bíblia, ela é antimachista e antifeminista. A Bíblia é o evangelho que valoriza de fato, essencialmente, o homem e a mulher. Quando nós olhamos na comparação, nunca a Bíblia mostra que há diferença ontológica entre homem e mulher. O que é ontológico? É o estudo do ser pelo ser, o ser. O ser humano, ele é superior aos animais, sim ou não? A Bíblia mostra isso? Mostra. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Nós, crentes, somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos superiores aos animais. Agora, o ser humano masculino, ser humano feminino, não há diferença. Onde nós vemos isso? Palavra de Deus, lá em Gálatas, quando diz que não há diferença, Gálatas 3, 28, que fala que não há diferença entre homem e mulher, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo, mesmo valor. Gênesis capítulo 1, verso 27, e criou Deus homem e mulher, os criou, imagem e semelhança. Ontologicamente não há diferença. Há diferença o quê? Em funções. Mas a função da mulher beira a ser uma subalterna, é ridículo, é ser pisado. Antes de falar essas coisas que é uma fala moldada pela essa sociedade, vamos pensar o que a palavra de Deus fala. Vocês repararam aqui que há sempre todos os papéis aqui, eles são guiados com um centro específico que é Cristo. Os papéis aqui são cristocêntricos. Vocês repararam isso? Então, essa submissão que é pedida aqui para a função da mulher, primeiro a gente define essa palavra. Submissão é estar debaixo da mesma missão, correto? Há uma missão que foi dada para a família e que cada um tem o seu papel. Então, a mulher ser submissa ao seu próprio marido, ela está debaixo da mesma missão para a família. Ela vai fazer o papel dela, respeitando a autoridade que foi colocada por Deus, mesmo entendendo que tem o mesmo valor do marido. Mas a função dela vai ser essa. E se isso é ruim demais, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Sabe por quê? Porque o capítulo 5, olha aí o primeiro versículo, o que é que chama? O primeiro versículo chamamos nós para sermos o quê? Imitadores dessa sociedade. Imitadores de quem? E aí, como imitadores de Cristo,
O que fala lá em Filipenses capítulo 2? Para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que foi subalterno, que foi pisoteado, que foi menosprezado, é isso que fala lá? Não. Que mesmo sendo igual a Deus, a mesma essência, ontologicamente, mesmo poder e glória, não usou como usurpação ser igual a Deus antes, a si mesmo se submeteu, se humilhou, se submeteu. Se colocou debaixo da mesma missão, com a sua função ali de ser filho. Entende isso? Entende que nós, homens, olha, mulheres, presta atenção, ser submissa é imitar Cristo. Ser submissa é, de fato, ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter dons e talentos, fazer e acontecer. Se não se submete ao marido, não está cheio do Espírito Santo. Mas eu preciso submeter o meu marido em tudo? Qual é o modelo aqui, olha? Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Há aqui algo que precede a submissão ao marido, que é a submissão a quem? Ao Senhor. Então, se for qualquer coisa contrária à vontade do Senhor, vocês estão liberadas a não fazer. Se isso fere a palavra de Deus, o que vocês podem ser orientados a fazer, não deve fazer. Por quê? A submissão máxima é ao Senhor. Certo? Fora isso, até as mulheres que são casadas com ímpios, eles não fazem só besteira, né? Tem coisas que eles fazem que é correspondente à palavra de Deus. Há um chamado para submissão. Pedro fala isso na primeira carta, capítulo 3. Ele fala das mulheres que são casadas com ímpios, para que elas sejam submissas ao seu próprio marido e, com o testemunho, elas ganhem ele com o seu testemunho, com a sua prudência, com a sua fidelidade à palavra de Deus. Ele usa até o termo lá para investir mais do que a beleza externa, investir na beleza interior, do homem interior, que ele usa lá, a humanidade interior. Então, a ideia é que o princípio é o mesmo, não é condicional. Lembre-se disso. Muitas mulheres olham para essa palavra e falam assim: se o meu marido me amar como Cristo amou a igreja, aí sim eu me submeto a ele. Não tem essa condição aqui. Porque Pedro usa até para ímpios. Ok? É cada um no seu papel, cheio do Espírito Santo. Então vai se submeter ao marido como ao Senhor. Está debaixo da mesma missão. E aí eu sei que às vezes dá agonia. Eu sei que às vezes as reclamações são: ah, mas meu marido é parado demais. Ah, mas esse homem está muito passivo. Ah, e tudo. E aí o grande ponto, presta atenção. Esse marido que é chamado para ser o cabeça da casa, vou contar um segredo para vocês. Ele só vai mandar se vocês deixarem. Ele só vai governar se vocês deixarem. Fora isso, vai dar briga. Não contei um segredo, né? Mas aqui, cheio do Espírito Santo, a função, irmãos, olha só, não é passar na frente. Ah, mas ele não faz isso, por isso que eu faço. E eu começo a fazer a função dele. E a função da submissa é o quê? Vão empurrar esse homem para fazer. Mulheres, nós vivemos hoje na sociedade que as mulheres estão despontando com muito mais talento do que os homens. A gente reconhece isso. Mas a função continua a mesma. Foi dada por Deus, não mudou as funções. E a mudança de função vai trazer um prejuízo ao ser humano feminino quando faz um outro papel. Então, a submissão aqui ela tem que ser, de fato, voluntária, cheia de amor, como alguém que está cheio do Espírito Santo, que mesmo tendo o mesmo valor diante de Deus, se submete, se coloca debaixo da missão. E a missão é o quê? Se está na submissão e o marido tem a missão de governar a casa, de liderar a casa, a mulher tem que fazer o quê? Jogar contra. Jogar contra essa liderança? Não. Ela mesmo está debaixo da mesma missão. Eu vou ajudar esse marido meu a governar essa casa. Eu faço isso como? Não é passando na frente, não é falando mal. É com gratidão que Deus me deu e me submeter a impulsionar ele a fazer esse papel, porque nós temos a mesma missão. Homens, coisa fácil aqui agora, olha. 8 versículos agora destinados para nós. Maridos, amai vossa mulher. Tem um referencial, como que é? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou ler tudo aqui, mas nesse primeiro momento nós temos um referencial. Olha, nós somos chamados como maridos a amar a nossa esposa com um referencial. Como? Não é do nosso jeito,
essa é a minha forma de amar, eu sou assim mesmo porque eu sou homem, porque eu fui criado assim, porque... Não, tem um referencial. Nós amamos como, não como nós somos criados, como a gente acha, é como Cristo amou a igreja. E aí ele começa a trazer o primeiro ponto aqui, que a si mesmo se entregou por ela. Nós percebemos aqui que esse amor de Cristo para a igreja, em primeiro lugar, ele é um amor incondicional, ele nos amou incondicionalmente. Não é se a mulher for submissa, se ela fazer isso, se ela fazer as nossas receitas favoritas, se ela ter esse perfil ou aquele, é incondicional, é independente das condições, é sacrificial, né? Há uma entrega, há um abrir mão, né? Das próprias, às vezes, satisfações pessoais, um desgarrar. Aqui mais à frente vai falar sobre recitar, né, Gênesis, falando desse deixar, né, pai e mãe e unir a sua mulher. Há um deixar dessas coisas de solteiro. Há, de fato, um sacrifício no bom sentido, que quando a gente deixa essas coisas que nós somos mandados a deixar, nós temos outras coisas a se apegar. Então a gente deixa pai e mãe e a gente se une a mulher como uma só carne. E isso tem prazer nisso, isso tem coisas agradáveis, não é um sacrifício que se torna um fardo, é um sacrifício que nós somos presenteados por isso. Mas esse amor também, além de ser incondicional, sacrificial, diz o seguinte, olha, tem um propósito para, verso 26, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Papel do marido aqui no lar, papel do marido, responsabilidade intransferível, ser o sacerdote do lar. A esposa, ela não tem que ser crente por ela mesma? Tem. Mas o marido tem como papel a responsabilidade da santificação da esposa. A responsabilidade. Pergunta sempre a gente precisa de fazer, olha, eu, por exemplo, estou virando, já virei, né, a esquina já, eu tenho eu não, a Xi já virou a esquina já, né, ela tem mais tempo de vida casada comigo do que solteira, eu vou chegar lá ainda, falta pouco. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, olha, será que nesse casamento a minha esposa ficou mais crente ou menos crente ao meu lado? Hein, Léo? Uma pergunta a se fazer dura, né? Uma investigação, hein? Carol ficou mais crente ou menos crente do seu lado? Então, é uma pergunta que nós fazemos. Devemos fazer por quê? Porque é uma responsabilidade nossa. Nesse amor está também essa responsabilidade da vida espiritual, não só da esposa, mas do lar em geral. E aí o grande ponto é que isso colabora para a masculinidade bíblica. A sociedade fala assim, o macho, não, você tem que chegar em casa, tem que estar tudo pronto, se não tiver, você grita, você bate, você quebra, você faz, e acontece, você fala alto, e isso é ser homem. Mas a palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 2, no final da vida, Davi chama Salomão e dá conselho a ele. Primeiro conselho, Salomão, seja homem. Seja homem, Salomão. E ele vai explicar o que ele está dizendo com isso. O que é masculinidade bíblica? Ele diz o seguinte, olha, seja homem a ponto de ler, estudar e guardar a palavra do Senhor no coração. A ponto de você viver por meio dela, ser direcionado por ela. Homens, isso faz parte da masculinidade. Não ter um apego com a palavra, não chamar a responsabilidade da casa para uma vida devocional ao Senhor, isso vai te desqualificar como homem. Isso é sério, hein? Isso é sério. Então, é o que a palavra de Deus traz para nós. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer isso. Mas continua também, porque nós não só amamos trazendo esse alimento espiritual para nossa esposa, para nossa casa, mas também a questões físicas. Olha o que o verso 27 fala. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo,
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, há também essa provisão física, tanto de alimento quanto das necessidades das mulheres. Hoje nós vemos brigas, né, familiares aí, porque às vezes o marido fecha a mão para liberar aquele creme, para liberar aquela questões estéticas. Tudo isso faz parte, né, do cuidado da mulher. Então nós temos esse cuidado que é de forma geral, né? Esse ser lindo que nos foi dado, que é psicossomático, que é espírito, mas também é corpo, tem as necessidades espirituais, tem a necessidade física também, e nós temos essa responsabilidade primeira de fazer isso. Vivemos em tempos também de uma modernidade, onde troca de papéis. Ah, minha esposa trabalha e eu fico em casa, intencionalmente nós escolhemos, nós fizemos essa troca. Isso não tem cabimento. Esposa pode trabalhar também? Pode, mas a responsabilidade é do marido. Ah, mas minha esposa ganha mais do que eu. Ok, mas a responsabilidade de trabalhar é sua. Essa troca de papéis não dá. Isso aí é só diante de circunstâncias específicas. Fora isso, o padrão, o modelo é o marido ser esse que traz o sustento para casa, tanto espiritual quanto físico também. E aí, continua, verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Aí, o verso de número 31, ele fala, recita Gênesis. O verso de número 33, vou deixar por último aqui. O verso 32, vou deixar por último, mas o verso 33, ele faz o resumo dessa relação marido e mulher, quando ele diz, então, diante disso, o marido ame a sua própria esposa e a esposa respeite o seu marido. Como fazer isso? Isso é evidência de estar cheio do Espírito Santo. É o que a gente consegue ver externamente. Como que a gente pode saber que você está cheio do Espírito Santo? É nesse relacionamento. E aí, dessa forma, é uma expressão. Mas o capítulo 6 continua com esse relacionamento entre filhos e pais. Porque o capítulo 6 começa, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aqui, Paulo traz essa ideia aqui de pais, nesse sentido, mãe e pai. Essa palavra aqui no verso 1, ela tem essa expressão, tanto pai quanto mãe. Então, obedecei aos vossos pais, tanto pai quanto a mãe. Ele colabora com isso no verso 2, quando ele recita o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É uma questão espiritual. O que nós notamos aqui nessas palavras inspiradas? Primeiro, a obediência aos pais é algo justo, filhos. Muitas vezes pensam, mas não é justo. Ah, mas não deixou fazer isso, não é justo. E fica procurando, a gente tem um monte de filhos advogado em casa, né, que advoga por causa própria, né. Samira mesmo, ela está direcionada aí a fazer direito, né, então ela já tem até a vocação já para isso. Mas o texto começa, né, de forma inspirada, mostrando o seguinte, olha, é justo, obedecer os pais é justo. E a gente pode linkar aí vários motivos. Por exemplo, um motivo mais chulo, por exemplo, nós que pagamos as contas de vocês. Nós que gastamos muito com vocês. É um motivo mais chulo. Mas existe um motivo mais sublime. Nós buscamos criá-los e oferecer o melhor para vocês em amor. Isso seria justo vocês obedecerem. Vocês estão no processo de desenvolvimento que são dependentes de nós, dos pais. Isso é justo, obedeçam. E aí ele agora traz o seguinte, olha, mais do que essas questões lógicas, a obediência dos filhos é uma questão espiritual. Porque ele invoca aqui agora o 5º mandamento. Ele diz, olha, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso é espiritual.
para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Filhos, fujam dessa realidade alternativa da desobediência, da rebeldia aos pais, cheios do Espírito Santo. Vocês vão ver que é uma bênção isso. Isso é louvor e glória ao Altíssimo. Deus escolheu essa forma de estrutura da igreja. Então, quando vocês fazem isso, antes de tudo, vocês estão honrando e glorificando ao nosso Deus. E aí é interessante esse foco aqui na justiça e no quinto mandamento, porque fecha esse ciclo aqui para entender que, olha, essa obediência ela tem que se dar em todo tempo, porque tem hora que vocês vão ouvir coisas, o não, que não agrada, e aí vocês vão cheios do Espírito Santo, ó, crianças, adolescentes, cheios do Espírito Santo, vão dizer, olha, além da minha dor e da minha frustração, eu vou honrar esses pais que Deus me deu, porque isso é justo e isso é cumprimento do mandamento de Deus. Eu tenho um prazer na lei do Senhor. Então, engulo o choro, honro eles, e aqui, essa honra aqui, ela tem um aspecto assim de uma veneração, né? Ele faz esse comparativo aqui com um termo religioso para mostrar como que tem que ser essa honra, né? Que ela é mais do que da boca para fora, é mais do que obedecer com sim, trancar no quarto e trazer aquele monte de xingo de mineiro, né? Mas é ter alegria e prazer em fazer isso, porque isso é justo e isso é espiritual. E os pais? Agora, olha que muda o tom aqui e que traz de novo pais, homens, a figura masculina aqui para a conversa. Porque o verso 4 fala, e vós pais, aí agora essa palavra aqui ela é usada para homens. Agora não é mais pai e mãe, no original é pater, homem, pai, a figura masculina. É responsabilidade nossa. Não provocar os nossos filhos com a ira, que significa o quê? Falar uma coisa e fazer outra, não dar testemunho. Ao invés disso, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A criação dos filhos tem sido terceirizado nesse papel. A mãe colabora, a mãe participa, sim. A responsabilidade da correção e da admoestação no Senhor é nossa, Gustavo. É nossa. Nós não podemos transferir isso. E nessa luta contra o pecado, é cômodo para o marido falar assim, resolve lá com sua mãe que vai resolver. Fez, amor, o que eles estão fazendo aqui? É cômodo. Então, essa transferência de responsabilidade não satisfaz a vontade de Deus. Se nós temos a aspiração de fazer a vontade de Deus, de ser uma família que cumpre a vontade de Deus, a responsabilidade é do pai, a figura masculina. Mas tem composições de família que são diferentes e tudo, e aí nesse caso é o princípio aqui da palavra, que no caso mãe solo vai fazer essa admoestação e essa correção aqui na disciplina do Senhor, mas no que a gente tem do geral, a responsabilidade é do pai, a figura masculina. Irmãos, concluo agora pontualmente nesse momento, resgatando o verso de número 20, o verso de número 32. Porque Paulo, trazendo essa conversa, falando sobre família, nos mostrando que só é possível ser uma família que agrada a Deus, que cumpre a vontade de Deus, que é uma família cheia do Espírito Santo, ele, no meio dessa conversa, ele traz aqui uma doxologia, que é uma glorificação, uma exaltação ao nome de Deus. Volta e meia, Paulo faz isso. Isso é interessante porque para conectar e para refutar aquela ideia que nós temos de fazer uma dicotomia. Minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida isso. Não.
ele faz isso aqui inspirado pelo Espírito Santo. No meio de uma conversa entre papéis de marido, mulher, pais e filhos, ele coloca uma doxologia aqui no meio, dizendo assim, olha, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No meio da comparação que ele está fazendo, eu vou trazer uma analogia aqui para ficar mais claro para vocês. Aí o Espírito Santo direciona ele traz a analogia de Cristo e a igreja. No meio da analogia, ele grande esse mistério. E é um mistério grandioso mesmo, irmãos, que foi revelado a nós essa relação de Cristo com a igreja. Uma igreja imperfeita, uma igreja que antes não era povo e se tornou povo. Essa relação de uma igreja que estava totalmente desafeiçoada e Cristo resgatou ela e começa a adornar, começa a enfeitar, começa a colocar um vestido bonito, colocar uma maquiagem perfeita, ali esperando aquele momento final, onde nem maquiagem mais vai ser necessária, aquele momento da transformação, de corpos transformados e glorificados, mas um Cristo que tem um cuidado, um amor sacrificial, aonde que precisou de se submeter para dar exemplo para a mulher, que precisou de amar sacrificialmente para dar o exemplo para o homem, aquele Cristo que nos resgatou e que nos comprou com o sangue precioso do Cordeiro, entregou a sua vida e dentro dessa entrega também estava um propósito muito bem definido, capítulo 14 de João. Eu preciso ir para quê? Para enviar o Espírito Santo. Vou enviar um igual a mim. E esse Espírito Santo, que é o penhor, a garantia que eu vou voltar para buscar essa noiva, é que vai empoderar cada um de vocês a lembrar das minhas palavras, a aprender das minhas palavras e a praticar as minhas palavras, porque Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E essa é a nossa esperança de sermos conservados até aquele dia final. Enquanto nós não chegamos lá a ser família perfeita, a família de Deus glorificada e exaltada, a família de Deus lavada e remida, mas com essa ação concluída, enquanto nós aguardamos isso, nós vamos buscando, irmãos, todos os dias ser cheios do Espírito Santo. É gradual. Então, se você tem esse compromisso, põe-se de pé nesse momento oportuno para você orar agora. Orar e já ir executando esses passos. Orar agora trazendo à memória palavras de Deus que traz esperança. Talvez hoje você está aqui com o coração triste, pensando, membros da minha família era para estar aqui ouvindo essa palavra. Mas você, nesse momento, ouviu ela e você vai ressaltar palavras que traz esperança para você continuar lutando e não desistindo da sua família. Continuar lutando para mais do que ter um quadro bonito dentro de uma lata de conserva, para ter o nome escrito no livro da vida, você, sua casa, e dizer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas servimos de forma que agrada a Ele. Traga a sua memória agora, começa a orar, eu vou começar a continuar direcionando aqui, você já pode fazer essa oração aí no seu lugar, você já pode agora ressaltar textos da Bíblia que você conhece, que te traz uma esperança agora de ter a sua família conservada. Se há alguém da sua casa que não se entregou ao Senhor ainda, que não é servo do Senhor, ore agora, clame agora. Lembre-se que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Momento oportuno para você, nesse momento, trazer aí também letras de louvores espirituais que exalta o nome do Senhor, que magnifica o Senhor, que expressa gratidão à sua obra. Tempo oportuno para você agradecer agora pela sua casa, agradecer pela sua família, agradecer por cada membro individualmente. Tempo oportuno para você se submeter de fato ao que está sendo ministrado na sua vida hoje e você de fato ser um ouvinte praticante. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque a tua palavra, ó Deus, nos dá uma grande esperança, porque ela é poder do Senhor para a salvação. Nós oramos agora pelos entes queridos, ó Pai, nosso, da nossa família que está fora, estão desviados, estão fora do teu propósito, estão vivendo realidades alternativas que levam
para o inferno, realidades alternativas que depõem contra o Evangelho do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por libertação, porque a Tua palavra nos diz que se nós conhecermos a verdade liberta, e a verdade é Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e exaltamos o santo nome do Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Nós damos graças a Deus por Cristo Jesus, que nós temos a esperança de sermos conservados na posição que agrada, que glorifica, que faz a Tua vontade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, pelo cônjuge que o Senhor nos deu, pelos filhos que o Senhor nos deu, pelos irmãos que o Senhor nos deu, pela igreja que o Senhor nos deu. Nós somos gratos ao Senhor, reconhecemos esse presente que nós não merecíamos. E nós nos submetemos, ó Pai, diante da Tua palavra, como servos do Senhor, que habite ricamente a palavra do Senhor no nosso coração, como aquele que governa, que muda, que transforma, que liberta, que converte. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos submetemos a essa palavra, nos submetemos, ó Deus, à comunhão que o Senhor tem nos colocado para a glória e louvor do santo nome do Senhor, Pai. E que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós podemos, ó Pai, sair daqui com a esperança de sermos uma família cheia do Espírito Santo, dando os passos intencionais para a glória e louvor do santo nome do Senhor, Pai. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus, sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. E a tua igreja diz, amém. Louvado seja Deus. Tenham aí um final de semana abençoado e abençoador, cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus.